chamo Yara, eu sou arquiteta desurbanista, me formei me formei na Universidade Federal do Paraná em 2019, finalizei meu mestrado ano passado em Geografia Agrária, com recorte de pesquisa em planejamento territorial agroecológico, a partir de trabalhos com o Movimento Sem Terra, né, no estado do Paraná, que a gente trabalhou com o planejamento de áreas, 2 acampamentos de reforma agrária em Castro, com a perspectiva agroecológica e do cuidado. Hoje em dia, atualmente, eu estou no Sindicato de Arquitetas e Arquitetos Urbanistas do Estado do Paraná, como direção geral. A nossa gestão iniciou no ano passado e vai até 2025. Estamos nessa gestão descentralizando também o sindicato, né, o Sindarc Paraná, que historicamente também ficava na capital, metropolizado. A nossa gestão, que tem 2 professores que são da UNILA, né, a Andréia e o Gabriel, centralizou do eixo leste do estado do Paraná e viemos aqui para o eixo oeste. E temos também outros diretores que estão em Cascavel, o Conselho Fiscal também. E é o que, em função da militância, da técnica militância, que eu me considero técnica militante, desde que entrei na graduação tinha essa vontade, esse desejo, essa formação, que vem também já de um histórico de ativismo, de militância, de luta da minha família, né? Minha família vem do campo, vai para a cidade. Eu cresci numa periferia rural em Almirante Tamandaré, Vila Prado, e depois fui para a capital, Curitiba, onde, né, eu dei continuidade nos meus estudos, mas também fui me inserindo na militância estudantil, que me levou depois, durante a graduação, projetar também a minha militância na extensão universitária, porque justamente acho que por causa desse desejo de ser técnica militante, né? Então, minha caminhada agora, assim, ela vem muito desse histórico, acho que até de uma relação afetiva, assim, com a história de luta do meu pai, da minha mãe, que são referências para mim, a minha mãe principalmente, que também é sindicalista, né? Também foram da fundação do Movimento Sem Terra aqui no sudoeste do Paraná. A minha mãe é de Capanema e o meu pai nasceu no Verê. Meu pai ele cresceu no Verê, a minha mãe que nasceu mesmo em Capanema. E eles militaram, se conheceram nesse processo de luta aqui da construção da barragem da Itaipu, né, nos atos contra, né, o fechamento, né, e o alagamento das 7 quedas. Acho que essa é uma história que eu gosto bastante, sim, e tenho uma memória afetiva também com isso, com a vida de luta também do campesinato dos meus avós, tanto por parte de mãe quanto de pai, que tem histórias difíceis, né, histórias de luta difíceis. A minha família, por parte de pai, depois foi morar no Vale do Ribeira. Atualmente eu tenho só a minha avó Iracema, que mora lá no Vale do Ribeira, então também é outra realidade, né, que me faz conhecer outra interface do espaço rural, agrário brasileiro, que enfim, eu acho que nesse processo de formação da arquitetura, da extensão universitária, eu fui entendendo, e acho que com a universidade, né, com o ensino também, fui me formando mais, assim, entendendo um pouco melhor a história brasileira, a história agrária, e acho que repassando essa linha do tempo, essa linhagem, ancestralidade minha também, para me compreender na luta. E depois, no final da graduação, eu já estava trabalhando com o Movimento Sem Terra, a partir dessas extensões e desses trabalhos que culminaram o meu mestrado. Nesse momento eu fui acampar, decidi então acampar com o Movimento Sem Terra, efetivamente ser sem terra, né? Porque eu também vejo e acredito que a maior parte da população brasileira é sem terra, historicamente. O Movimento Sem Terra, ele nasce também desse processo histórico, né, brasileiro, colonial e etc. E que temos muitas pessoas sem terra que estão nas periferias, né? Eu me considero, eu estou me entendendo, acho que nesse processo também, como técnica militante, e talvez por isso que eu diga hoje que eu sou desurbanista, né? Então, é isso, acho que estou aqui, né, para dialogar e contribuir um pouco com essa perspectiva. Estou bem feliz com essa confluência desse momento do ELA que aconteceu em Foz do Iguaçu, na UNILA, com a UNILA,
de ter tido, né, professores, né, como a Andrea e o Gabriel, né, que estão no sindicato junto comigo, e que mobilizaram principalmente, né, a minha participação no ELAC. No ano passado já foi quando a gente estava iniciando a gestão, me convidaram para participar do grupo externo, também contribuinte, organizador do ELAC, para contribuir nos eixos, na proposição de algumas sínteses, assim, né, quando ainda estava escrevendo o projeto e submetendo para Itaipu, para os patrocinadores, né, e aí é isso, acho que nesse momento estou contribuindo no ELAC, vindo a convite, né, dos meus companheiros, colegas sindicalistas, que também são professores universitários, que trazem, acho que, outra perspectiva também. Né, eles trabalham com construção com terra, trabalham com as perspectivas decoloniais, né, estão dentro da UNILA, que tem um currículo já diferenciado de arquitetura. A gente então começou a construir uma relação também e projetos, né, os quais também estão junto com o Movimento Sem Terra, né? Hoje, como eu sou parte do Movimento Sem Terra, a gente está tentando encampar também a luta, assim, de construir uma turma de Pronera aqui na UNILA, né? Para formar jovens não somente brasileiros, mas também latino-americanos, com uma perspectiva de arquitetura e urbanismo outra, né? Mas aí acho que a UNILA ela já tem um potencial diferencial, assim, né? Porque eu acredito também, eu vejo que é importante essa turma de Pronera, mas o trabalho que a UNILA já faz, de já ter, na verdade, uma diversidade de educandos, educandas que vêm de diversos contextos, não são identidades apagadas, né? Eu acho que são identidades também desse processo de Brasil que a gente vive, assim, que já trazem muita história também. E acho que, né, tem a contribuir, então, a gente ter uma turma de Pronera que aí volta um pouco os olhares para ter estudantes que vêm do contexto da reforma agrária, que estão, né, vivenciando a realidade sem terra, né, tanto de acampamentos quanto dos assentamentos mesmo, né. Mas para além, eu acho que da vivência, passar por esse processo da universidade também, da universidade pública, desse projeto de construção de universidade popular que a gente, como movimento social, mas como pessoas também, sociedade civil, né, a gente se insere em construir uma outra universidade. Vejo muito potencial, assim, me alegra bastante mesmo poder fazer parte desse projeto, poder fazer parte dessa mobilização, que nesse momento eu vejo que a gente está muito mais nesses esforços, assim, né, de militância também, assim, né, de companheirismo, da gente acreditar nesse projeto, da gente ter a utopia desse projeto, que quando se realiza, né, é muito emocionante, assim. E o próprio ELAC, nesse momento, para mim, está sendo muito revigorante e não sei nem dizer muito bem, assim, as palavras, né, do que ele está significando emocionalmente também, e eu acho que é um pouco na trajetória, assim, que eu tenho. Vou fazer 30 anos, né? Então eu acho que eu já me sinto uma jovem senhora. Eu não acho que, né, por estar na militância também já desde antes da universidade, né, ter vivenciado, acho que nessa infância, assim, também um processo de construção comunitária muito intenso, né, com meu pai e com a minha mãe, assim, a gente construía a escola, o posto de saúde, a associação de moradores, né? Óbvio que eles faziam esse trabalho, mas eles inseriam, assim, eu e os meus irmãos, né, nessa dinâmica comunitária. Acho que essa foi uma das minhas principais formações, é desse lugar também que vem um pouco esse meu desejo de técnico militância. Mas enfim, né, eu acho que estar aqui, assim, recupera também um pouco desse sentimento, dessa história toda por trás, de todas as pessoas que impactaram na minha formação para eu estar trabalhando hoje com o que eu trabalho, acreditando, né, que a gente tem uma perspectiva diferente de construção do entendimento social do que é arquitetura, né, que é uma profissão elitizada historicamente também no país. Eu vi isso, né, eu vivi a formação que eu tive, ela foi uma formação bem urbano-centrada. Tive um pouco de dificuldade, né, na minha formação no final da graduação, assim, de querer trazer temáticas e discutir planejamento com o Movimento Sem Terra, né, ter uma resistência, assim, no departamento com relação a estar discutindo o meio rural, agrário. Mas hoje, né, eu vejo que
no próprio curso, assim, tá tendo uma repercussão diferente. Já tinha outras pessoas também, eu acho que um pouco dissidentes, assim. Porque, né, eu sou, acho que eu não falei isso antes, né, eu sou proveniente de uma vaga de cotas sociais, né, da UFPR. Eu entrei em 2013, no primeiro ano em que a gente estava efetivando, né, as cotas no Brasil. Elas foram aprovadas, a lei de cotas é de 2012, o ano que eu fiz vestibular. Então, em 2013, né, eu fiz o vestibular em 2012, passei na Universidade Federal do Paraná e em 2013 efetivamente comecei o meu curso, né. Naquele momento a gente era ainda 25% das vagas e nos anos seguintes já isso foi aumentando um pouco. E a gente vê, né, a diferença hoje do curso, da transição também das discussões, dos debates, e eu acredito que a UNILA também nessa última década, né, passa muito forte assim, por esse processo de popularização também, de abertura, né, da universidade para a sociedade. Eu acho, né, acredito isso é uma das questões que para mim é importante e também uma responsabilidade social que eu sinto assim, de estar no sindicato nesse momento. É o de justamente de ser uma profissional que tem a sua formação, o seu diploma proveniente de uma vaga de cotas sociais. Talvez por ter feito parte dessa luta, assim, de ter vivenciado, de ter tido uma vida cotidiana com a luta, né, com pessoas, meus cuidadores, né, minha mãe, meu pai, assim, eu via, assim, sempre que essa luta, ela foi uma luta coletiva. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já via também, assim, que essa vaga de cotas sociais, ela não foi uma conquista individual, ela foi uma conquista coletiva, uma conquista de décadas até, na verdade, né? Porque os meus avós, por exemplo, eles eram analfabetos, né? Camponeses analfabetos, mas que já na época deles, assim, incentivaram muito, por exemplo, acho que principalmente a família da minha mãe incentivou muito as mulheres a estudar. E a minha mãe manteve isso muito forte, assim. Então eu vejo que algo que de fato mudou a minha vida foi o estudo na universidade pública, apesar inclusive das dificuldades, das resistências também com relação às temáticas que eu me interessava, né? Eu acho que eu me senti um pouco fora do lugar, assim, né? nessa universidade que ainda estava falando de uma arquitetura metropolitana, de um planejamento hegemônico, ou até discutindo questões de classes sobre a cidade, mas eu já na extensão rural, assim, ou vendo um pouco a minha realidade, via que essa arquitetura ela não se encaixava com isso. Então eu não entendia muito bem com o que eu poderia e conseguiria trabalhar. Eu quase desisti da faculdade, assim. A extensão, de fato, acho que foi o que me respaldou, me resguardou, me enraizou, assim. Né, primeiro eu entrei na incubadora tecnológica de cooperativas populares. A incubadora ITCP da UFPR só trabalha com contexto rural. Nesse momento, eu acredito ainda também, mas pelo menos na fase que eu estive, só estava trabalhando com comunidades rurais. E depois eu fui para a Geografia Agrária, para o coletivo Encontro, o coletivo de estudos sobre o conflito pelo território e pela terra, e lá eu pude, acho que
que expandir também mais os meus horizontes e entendimentos, né, conceitos sobre essa história desse território que é o território que eu vivi muito na minha infância, né, que eu acho que é onde eu tenho a minha memória afetiva mais enraizada também, da casa dos meus avós, de uma vida e de modos de vida no campo, porém difíceis. Então, acho que eu também aprendi nos últimos anos e com o mestrado a superar um pouco os desafios, alguns entendimentos que eu tinha, assim, que é ver também um campo, né, muito voltado para a família tradicional, muito distanciado uma família da outra, né. E eu acho que nisso também a discussão e o debate da arquitetura comunitária na América Latina me envolve muito, assim, em pensar, eu acho que nisso que eu falo, né, de ser desurbanista, né, das cidades ou do campo também. Não sei bem se esse conceito é bem aceito, assim, né? Mas é sobre enxergar esse processo e projeto coletivo, social, em caminhos mais comunitários, né? E a arquitetura e o planejamento mesmo, assim, eu vejo que a nossa potencialidade, ela tá na coletividade e tá nas pessoas, né? Então, acho que essa é um pouco a síntese, assim, sabe, de como eu vejo também agora a importância de estar aqui no ELAC, de ter conseguido contribuir, né? Eu fico muito feliz, na verdade, de ter contribuído e de ter aprendido, principalmente, né, dentro desse evento, assim, desse encontro latino-americano, né? Porque a construção, o debate, a mobilização dos professores, que são pessoas já com mais experiência, tanto acadêmica, né, de vida, assim, de tratar a gente com muito respeito, assim, com muita abertura, né? Então, foi uma construção que foi muito rica para mim, que eu aprendi muito também. E agora estar acontecendo, né, um encontro, fazendo parte disso, né, de estar participando de um encontro que está acontecendo nos territórios, né? No nosso caso agora, inclusive, num território sem terra, que foi, acho que, a minha principal tarefa no ano passado, e que eu estou muito feliz já, né, no dia de hoje, vendo o evento no dia de hoje, né, aqui no ITEPA, né, acontecendo, se encerrando, ter, né, participado de manhã, assim, da mediação da mesa, né, do Eixo Ruralidades, né, ter trazido a Dona Maria, assim, que é um exemplo, né, de pessoa viva também, assim, que acho que esse foi um motivador também de trazer a Dona Maria, porque, né, falei um pouco da minha área de pesquisa, mas é uma área também de vida, assim, de leitura de mundo, ver que, principalmente, né, o próprio impacto, assim, da militância da minha mãe, né, ela é muito maior na minha vida, assim, e as mulheres militantes, sindicalistas na minha vida também, a própria Andréia, né, que é a professora que me trouxe para o sindicato, eu vejo, assim, que tem as mulheres, elas estão promovendo e trabalhando muito mais o comunitário, e isso me chama atenção, né? Então, a nossa profissão também de arquitetura é uma profissão hoje em dia que majoritariamente 64% para 60 e alguma coisa, assim, é uma profissão que ela tem esse percentual de mulheres, né? Profissionais jovens e profissionais também, como o meu recorte hoje, né? Somos provenientes de vagas de cotas sociais, então a gente vem de um contexto, de um recorte social diferente, e eu acho que a gente consegue ir mobilizando outros temas dentro da universidade também, dentro da nossa prática profissional também, né? Hoje, por exemplo, eu já estou fora da universidade, de certa forma, continuo parceira, continuo trabalhando, atuando junto com a universidade, agora iniciando um processo com a UNILA, né? Mas lá na Universidade Federal do Paraná a gente conseguiu constituir o grupo Blanchard, que é um coletivo de coletivos, é o coletivo de planejamento territorial e assessoria popular, que conflui, né, também ali é uma identidade coletiva nossa de 4 coletivos de grupos de pesquisa e de extensão da UFPR, que a gente começou trabalhando com esses planejamentos e discutindo como que o cuidado e a agroecologia, né, mudam um pouco a perspectiva de assentamento que a gente tem, que tipo de desenho de loteamento a gente consegue construir. E acho que isso também, né, a gente não estava chamando ali de arquitetura comunitária, mas hoje eu vejo, né, e a gente vai aprendendo com o passar do tempo, assim, que essa experiência foi um processo de construção de arquitetura comunitária, porque a arquitetura também não é só, né, o espaço edificado, e acho que no âmbito
rural e na minha área, né, que eu sou muito defensora da ATIS, né, da Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. Eu acho que é nesse recorte assim, que eu vejo hoje, né, que se encontra também a minha prática profissional, onde eu desejo também aprender mais e poder contribuir mais. É uma pauta sindical, né, porque a gente vê a profissão de arquitetura como somos trabalhadores, né, e trabalhadoras, que a gente acaba não tendo, acho que esse momento historicamente no Brasil em que os profissionais da arquitetura eram filhos das elites, né? Então hoje a gente ser trabalhador de uma construção coletiva, né, que vem desde, acho que do período da democratização, na verdade, né, as militâncias dos trabalhadores, a construção também dos partidos sociais, né, tanto do PT quanto dos outros, assim, mas dos trabalhadores se envolverem com a política, passar pelo processo da democratização, a gente ter luta social para conseguir mais direitos, a gente conseguir as cotas sociais, né. Eu me sinto muito parte dessa coletividade social brasileira, que nesse momento estou na luta sindical, apesar do próprio contexto político que a gente vive hoje, assim, eu tento manter um pouco acesa assim a utopia, né, de o esperançar assim de outras realidades, outras possibilidades. Acho que isso também vem um pouco assim de passar por processos que são estruturais, tanto de violência, que a questão de gênero é algo que eu acho que me mobiliza muito a brigar também por esse espaço, né, de ser técnica militante, né, os técnicos militantes majoritariamente são homens, mas na arquitetura, né, então a gente está majoritariamente em mulheres, né, promovendo as experiências de artes, promovendo as experiências coletivas e comunitárias, se preocupando com os grupos de cuidado, com o debate de gênero, né, não só no campo, como na cidade. Então, eu vejo nesse momento assim a gente confluir aqui nesse encontro do ELAC, um momento muito potente que a maioria, inclusive, né, se a gente olhar para o lado, a maioria mesmo de vocês, né, que estão aqui, monitores, educandos da arquitetura, são a maioria mulheres, do corpo docente também, maioria mulheres, dos apoiadores e apoiadoras, maioria mulheres, e a maioria também dos inscritos e inscritas são mulheres. Então eu acho que tem uma questão assim de gênero, né, que é importante ser demarcada e colocada, assim, né, debatendo todos os eixos, que é fundamental, mas enfatizando também essa questão de gênero, né, que eu vejo que a gente precisa falar mais, que a discussão de gênero ela não pode e deve ser feita só por mulheres, na verdade ela tem que ser feita coletivamente pelos companheiros homens também, né, das suas diferentes sexualidades ou identidade de gênero mesmo, tem que ser debatido coletivamente para a gente de fato construir mudanças, assim. Mas de qualquer forma as mulheres, né, estão sendo protagonistas, assim, né, do cuidado e do comunitarismo, né, então dos comunitarismos, né, então acho muito gratificante, assim, muito feliz de estar fazendo parte, assim, desse momento, né, tá podendo ouvir, escutar histórias, trocar vivências, né, não só nos momentos de mesa, assim, né, de um canto do café, dos momentos em que a gente para e volta, a minha colega também, né, que está me elogiando aqui, assim, eu acho que estou vivenciando, né, a construção de uma amizade, assim, então eu acho que esse encontro de arquitetura comunitária ele está potencializando de fato um movimento assim muito rico e num território muito sagrado também, né? A gente já iniciou essa atividade passando pela Itaipu, passando por um espaço onde as comunidades tradicionais, os povos indígenas, né, sempre tiveram aqui muito fortes, assim. Então, não apagar essa história é importante, e vejo que a nossa tentativa também com essa arquitetura comunitária aqui do evento é de pensar e sonhar junto e acreditar nessas utopias, que é o que eu desejo que todo mundo volte um pouco para casa, assim, com essa utopia no coração do que a gente pode construir de diferente, assim, nos espaços que a gente está.